Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, né? Ontem nós tivemos nós já estávamos fazendo a capacitação do retorno das nossas aulas, né? Olhando todos os protocolos, estudando ponto a ponto. Ficamos umas 2 horas quase estudando o protocolo. E no final, quando chega no final da noite, a gente recebe a liminar da justiça. Não sei se vocês viram ontem que saiu na internet, né? Que uma juíza proibiu o retorno das aulas. A escola ainda não se posicionou em relação a isso, tá? Eu acredito que todo mundo já deve ter visto isso ontem à noite. Como eu afirmei, a escola já está pronta, né, para o retorno, já é toda, vamos dizer assim, ela já se modificou completamente, né, se organizou para atender o protocolo do retorno às aulas, mas aí saiu a liminar, mas a liminar não é a decisão final, tá, gente? Vocês sabem disso, né? Liminar é tipo assim, o juiz fala assim, ó, vamos ver então, me mostra aí isso para ver se pode voltar ou não. Então, por enquanto, né, nós vamos estar aí esperando ver o que acontece com a justiça, tá bom? Nós estamos lá na página 101 do nosso livro didático, tá? Vou compartilhar aqui com a gente. Nós estamos falando aqui sobre a questão da beleza. Ou seja, só olhar para minha câmera, olha que beleza. Trava na beleza. O meme maravilhoso, todo mundo já conhece, o Trava na Beleza. Você conhece, Flávio, o meme do Trava na Beleza? Você já viu? Viu, né? Todo mundo viu. Então vamos lá, gente. A semana passada nós estivemos falando muito sobre a questão da beleza e focamos muito no pensamento de David Hume, né? E vimos que o que se discutiu muito em relação a David Hume é a ideia que, na mentalidade da modernidade, a beleza ela está associada à questão da aparência e não necessariamente a um ser das coisas, como que era lá na antiguidade, na Grécia Antiga, né? Ou seja, hoje em dia, e essa questão do gosto, segundo David Hume, é uma identificação pessoal da pessoa, uma questão de experiência e de preferência, né? Então, como David Hume ele é empirista e valoriza muito essa questão da experiência, ele vai falar que esse contato, essa ideia, essa ação do entender se algo é belo ou não, está muito relacionado com tudo aquilo que nós aprendemos através dos nossos sentidos e as nossas percepções, ok? E aí a gente falou muito dessa questão dessa diferença entre essa relação. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na discussão e vamos continuar aqui. O nosso livro, então, o subtítulo aqui, ele fala assim, tá, então essa beleza é uma questão de sensibilidade, eu sinto, eu vejo, eu tenho, ou é intelecto? Tá relacionado ao meu raciocínio, né? É, e aí, quando a gente começa a buscar todo aquilo que a gente foi discutido, né, na parte anterior, que a gente falou muito sobre essa questão de David Hume, né? Nós vamos ver que a beleza, então, ela com certeza é uma questão de sensibilidade, né? E porque o pensamento moderno e essa relação com o belo, ela é isso que nós sentimos, né? Mas quando a gente fala sobre essa ideia de que a beleza é algo relacionado à sensibilidade, querendo ou não, se ele é sensível, ou seja, se é aquilo que eu consigo perceber, a gente pode formular um termo estético, né? Então, quando a gente estudou lá no capítulo anterior, nós vimos que no século XVIII, para a filosofia, né, a arte, de certa forma, ela foi desenvolvida como uma disciplina específica, né? Ela recebeu o nome de estética naquele período, né? E esse termo estava realmente relacionado com a questão de percepção, né? Ou seja, é uma posição segundo a qual a beleza é um objeto de prazer para os sentidos, né? Então, não necessariamente um prazer intelectual. A primeira coisa que a gente começou a discutir, se ainda, né, lá no século XVIII, era isso, né? Ou seja, é beleza, mas
não é necessariamente algo que tem que ter racionalidade e uma questão de ser intelectual nesse sentido, né? Então, essas questões da estética, de certa forma, ela vai se posicionar da seguinte forma, né? Os questionamentos que a gente faz em relação à estética, né? Ah, o prazer que decorre da beleza, ele é sensorial ou intelectual? É o primeiro questionamento, né? Que esse capítulo vem nos trazendo. E aí, o prazer, o que nos traz prazer, por exemplo, né, de uma questão de uma massagem nos ombros, é sensorial, né? Eu estou sentindo aquilo ali, né? E querendo ou não, dependendo da massagem, a gente sente prazer, né? Já o prazer, por exemplo, quando alguém resolve um problema de matemática difícil, né? Seria um prazer intelectual. E o prazer que vem da beleza? Ele é sensorial ou ele é intelectual? Isso que é o que nos questiona, né? Quem nunca, diante de uma obra de arte, ficou emocionado? E aí a gente pode falar de várias coisas, de uma música, de uma obra de teatro, de uma obra de cinema, né? Eu tenho certeza que todos vocês ficaram já, em algum momento da vida de vocês, ao terem contato com alguma construção de obra artística, se sentiram emocionados, né? Eu choro por qualquer coisa. Eu choro vendo The Voice Kids, eu choro horrores. Tudo eu acho lindo. Eu choro, choro, choro. Choro horror, igual a batata. Choro, choro. Só assistir The Voice Kids em qualquer lugar do mundo. Da Ucrânia. Chegou lá, cantou bonitinho, eu já tô chorando já por causa das crianças, né? Então, essa questão da beleza, né, do sentir, é, é, se dá muito em relação a isso, né? O Conde de Shaftesbury, que era inglês, né? Ele era aluno de Locke, né? Anthony, né? Que era o nome dele, Anthony Ashley. Ele foi então, das pessoas realmente do século XVIII, um ensaísta, que escrevia, que se estabelecia, que em relação a essa questão do prazer ser intelectual ou sensível, ele vai, de certa forma, se posicionar, né? Ou seja, ele vai, de certa forma, considerar que o prazer, de certa forma, está bem relacionado com a questão dos nossos sentidos. Mas não quer dizer que o belo seja exclusivamente uma questão sensorial, porque é aquilo que nós estávamos falando. Por mais que a gente sinta através dos nossos sentidos, não necessariamente ele é assim. Ele fala o seguinte, que ao apreciarmos qualquer coisa relacionada à beleza, que com certeza tudo isso vai se iniciar por intermédio dos nossos sentidos e vai chegar até na nossa mente, né? Os sentidos, por exemplo, da visão, da audição, eles estão mais próximos da mente, porque a gente pode perceber a origem daquilo, né? Então, gostos e cheiros, eles não conseguem proporcionar esse tipo de apreciação mais complexa, tá? Então, no juízo estético, a gente não teria, assim, então, grande importância essa relação do cheiro e do gosto. É mais aquilo que a gente sente através daquilo que nós estamos observando. Porque ao observar e tentar entender que algo é belo, a gente consegue perceber as coisas que estão no entorno também, né? Então, o belo não reside nas impressões, de certa forma, única e exclusivamente visuais e auditivas, mas ela vai se manifestar através desses sentidos. Não é que ela está ali, mas são esses sentidos que vão fazer com que a gente compreenda que aquilo é belo, ok? Ou seja, o belo, segundo Anton Ashley, é espiritual, mas a sua produção vai depender dos sentidos. Consegue compreender? Ou seja, a produção do belo, ela depende, de certa forma, do sentir. Mas captar esse sentimento, essa espiritualidade, essa ideia do intelecto, ela, de certa forma, ela é necessariamente a ideia dos sentidos. Ou seja, eu preciso dos sentidos para eu compreender toda essa situação, né? Então, não é por meio da inteligência que a beleza é captada, né? Mas por uma experiência que, de certa forma, vai ser diferente das outras experiências vividas pelos seres humanos, tá? Então, Anthony Ashley vai explicar que esse tipo de experiência, de certa forma, da beleza, né? Traz interesses por todos, mas ela permanece, ela encontra-se única e exclusivamente no objeto. Ao longo do século XVIII, outros filósofos também vão estar se posicionando em relação a essa questão da beleza, e Alexandre
Baumgarten vai definir o belo como uma perfeição do conhecimento sensível, né? Ele vai, de certa forma, destacar dois elementos aí que estão juntos, né? Mas ele vai dar mais ênfase na relação dos sentidos, né? Em todos os estudos que ele fez em relação à estética como disciplina filosófica, né? Ele vai definir o belo como uma questão de conhecimento sensível, né? Ou seja, ele vai falar de mente e experiência, que eles juntos, né, vão ter contato com essa questão da beleza. Mas sempre dando ênfase com a ideia do sentido, que é muito importante, tá? Então, essa filosofia estética, de certa forma, ela vai distinguir-se de uma estética teórica, né? Que é aquela que estuda as condições do conhecimento para que a gente possa compreender e termos contato com essa ideia de beleza, tá? Que é a própria ideia da própria criação do objeto em si, tá? Então, uh, ao final de tudo isso, né, nos questionamos por que seria tão importante saber se a experiência estética é uma questão de intelecto ou de sensibilidade? Por que nós temos que discutir isso, né? É porque se a beleza é uma questão de intelecto, isso quer dizer que se conhece a beleza, ok? Então, se ela é intelecto, eu conheço ela e pronto. Agora, se levaria, de certa forma, essa ideia do conhecer àquela percepção de beleza dos gregos antigos, né? Onde a beleza fazia parte do ser, por exemplo, como a verdade, ok? Agora, se a beleza é uma questão de sensibilidade, nós vamos conseguir afirmar que ela está na esfera da aparência dos seres. Então, por isso que se discutiu tanto essa questão da beleza, né? Se ela é do intelecto, eu preciso de conhecer para sentir. Agora, se ela não está relacionada ao intelecto, ela está relacionada com a questão da aparência do ser, e aí é o que me serve, vamos dizer assim, para afirmar se algo é belo ou não. Mas, no resumo, a partir da modernidade, né, nós vamos afirmar, em todos eles, vai estar afirmando, então, diferentemente do que nós estudamos nas aulas passadas e anteriores, que acontecia lá na Grécia Antiga, que a beleza estava relacionada ao intelecto, na atualidade compreende-se que a beleza está muito mais relacionada com a questão da percepção dos sentidos do que a própria ideia do intelecto em si. Ok? Deixa eu marcar aqui para a gente continuar. Eu acho que essa parte aqui resume muito o que nós estávamos falando, né? O belo não reside nas impressões visuais e auditivas, mas a beleza vai se manifestar por meio desses sentidos, né? Ou seja, ela é um prazer de espírito, mas que ela parte do campo sensorial, ou seja, o belo é espiritual, mas a sua produção depende dos sentidos.
Posso passar, gente? Passar, hein? Tá, e aí, como Kant falou de tudo na vida, ele também vai falar sobre isso, né? Qual seria a contribuição de Kant para isso, sobre essa questão da discussão da beleza, ser sensorial, ser intelectual? O que ele vai falar sobre isso, né? Kant, então, vai procurar explicar que essa natureza do prazer que a gente sente diante do belo, aquela emoção que eu falei para vocês, que eu choro, né? Que eu me emociono, né? É, ele fala que a experiência é uma experiência única, essa experiência estética, né? Porque, diferentemente das outras experiências humanas, é bem diferente. A experiência estética, então, ela é diferente das outras experiências humanas. Uh, ele fala que, para a gente entender isso, né, nós temos que... Ele vai dividir esses tipos de experiências em 3 experiências diferentes, ok? Ele vai falar, então, que existe a experiência do conhecimento intelectual, que é propriamente dito, né? Que é aquela que a gente precisa de conceitos, né? Onde os indivíduos, de certa forma, estabelecem as ideias, né? As relações entre as coisas. Nós vamos ter a experiência prática, que são aquelas relacionadas às ações morais, aquilo que a gente vê como certo ou como errado, que a gente compreende como certo ou como errado, e temos a experiência estética, né? Que é aquela que está relacionada à nossa intuição, né? Que é o sentimento dos objetos que nos dão prazer. Achar algo belo ou não, sentir-se emocionado com algum objeto, alguma beleza, ou alguma situação ou não, é algo que está ali relacionado com a nossa situação. Pronto. Quando algo é feito de maneira equilibrada, harmoniosa, é normal que nós nos emocionemos com essa situação, né? A gente está ali e a gente se emociona mesmo, tá? Como que daria-se, então, essa experiência estética, que é a intuição, né? Que é do sentido e não do prazer? Ele fala que essa experiência é um prazer desinteressado. Ou seja, o prazer começa e termina no objeto em si. O fato de você gostar de uma música, de um cantor ou não, não está relacionado com a moral, mas somente com a beleza do objeto ou não, né? Então, essa ação contemplativa, ela é completamente desinteressada. É aquilo quando tem um cantor que ele é muito feio, muito feio, muito feio, muito feio, mas ele canta tão bem que para você não interessa a aparência física externa daquela pessoa. O que te interessa sim é a obra de arte desenvolvida por aquilo ali. Eu acho que eu já passei um vídeo para vocês 500 vezes daquele que Stand By Me, que eles vão gravando as pessoas pelo mundo que estão cantando na rua a música. Se não, depois vocês busquem aí na internet. E eu vejo muito isso ali, né? Ou seja, as pessoas produzem a obra de arte e não necessariamente elas estão relacionadas ao padrão de beleza, né? Então, Kant vai falar que o belo, ele é propriedade das coisas que se atraem sem conceito, ou seja, que são intelectuais, né? Ou seja, a experiência do conhecimento intelectual, ela vai se dar por meio dos conceitos, a matemática, a física, a biologia. Já uma experiência estética, ela não precisa do conceito intelectual para se manifestar, segundo Kant, ok? Então as pessoas vão apreciar a beleza. Esse fato de apreciar a beleza, não necessariamente necessitamos de intelecto para apreciarmos essa questão dessa beleza. Ou seja, o que seria o belo segundo o kantianismo, então? É aquilo que provoca um prazer desinteressado, ou seja, contemplativo. Não é determinado pelos conceitos e não tem finalidade nenhuma além do objeto em si, além da ação em si. Por exemplo, um prazer desinteressado é a apreciação de uma paisagem. Não é verdade? Qual é a finalidade de apreciar uma paisagem? É o próprio ato de apreciação, é o próprio ato de contemplação daquela paisagem. Ou seja, na prática, uma pessoa pode, por exemplo, ficar serena quando admira uma paisagem, mas essa serenidade não seria a finalidade. A finalidade seria a paisagem pela paisagem.
Não tem outra finalidade, a não ser, eu fico tão calmo quando eu estou vendo uma paisagem bonita, ótimo, você pode até ficar. Mas essa não é a finalidade em si. O contemplar é contemplar por contemplar a paisagem em si, tá? Então, Kant vai falar que uma pessoa pode experimentar essa apreciação de determinada paisagem que lhe gerou calma, e na segunda vez, ao tentar conseguir ficar calma, mas ela é difícil, ela não consegue exatamente alcançar essa tranquilidade. Ou seja, no entender da filosofia kantiana, a experiência estética, querendo ou não, ela tem a finalidade exclusivamente em si mesma. Então, apreciar a paisagem pela própria paisagem, pelo próprio belo, ok? Não tem algo que vai além disso, tá? Então, o belo é o que agrada desinteressadamente, sem conceitos. Mas seria o mesmo para todos? Sim. Então, Kant fala que essa exigência da razão humana é uma exigência de que as pessoas percebem o mundo, né? Então, a beleza está nos olhos, literalmente, de quem vê, ou nas coisas mesmas, né? Então, as respostas modernas para essa pergunta são diferentes, né? Diferentemente dos gregos, né? E fala que a gente não é possível exatamente se a beleza de fato está nas próprias coisas. Mas é semelhante porque a experiência estética existe de alguma forma um critério universal para apreciar essa beleza, né? A gente não sabe se as coisas em si mesmo são belas, mas se pode saber que a percepção exige que algo seja belo, ou seja, um critério exigido para a percepção dos filósofos modernos acabam sendo parecidos uns com os outros, tá? Mas no geral, a partir da modernidade, todos os filósofos vão estar de acordo que o belo é aquilo que agrada de maneira desinteressada e sem conceito. Não tem nada além do objeto em si. Ele chega e fica ali no próprio objeto. Eu acho que bem tranquilo de entender isso, né? Quem é que tá me mandando mensagem? É daqui da aula? Deixa eu ver. É Diego. Tá bom, Diego. Não tem problema não. Vou marcar aqui pra gente continuar. Passando.
Passando. Passando. Nós temos aqui as atividades do capítulo, que enquanto vocês vão realizando aqui no finalzinho da nossa aula, eu vou fazer a chamada. Depois eu vou ajudar vocês em algumas questões. Aproveitar aqui o momento. Deixa eu fazer a chamada aqui antes. Ana Gabriele. Presente. Presente. Arthur Pandolfi. Presente. Bianca. Presente. Henrico. Esteta aí que eu já vi. Flávio eu já vi. Gabriel Dazi. Gonçalo. Gustavo. Tô aqui. Laila. Eu. Lívia eu já vi. Lucas. Marina. Presente. Matheus Neida. Murilo. Tá aqui, Pedro. Pedro já vi. Pedro Nunes também. Rafael Cesana. Rafaela Bobbio. Rânia. Tô aqui. Sara Andrade. Sara Gripa. Presente. Primeira série B. Amanda. Aline. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Machado. Presente. Beatriz. Caio. Presente. Cassiana. Presente. Davi. Aqui. Diego. Presente. Eduardo Riso. Eric. Isadora. Juliana. Júlia Piona. Presente. Júlia Kozlop. Clara. Presente. Lorenzo. Luiz Felipe. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus. Presente, presente. Pedro. Pietra. Samuel.
Vitor Aqui. e Júlia Araújo. Presente. Ok. Como que vocês foram na avaliação? Tudo tranquilo, gente? Na VH? Tranquilo. De boa, né? Bom. Dá uns minutinhos, gente. Vocês vão aí fazendo atividade. Qualquer dúvida, vocês perguntem. E daqui a pouquinho a gente libera vocês. Gente, então é isso, tá? Tchau, tchau para vocês. A gente se vê semana que vem. E em questão do retorno das aulas, fiquem atentos aí à escola, tá? A escola vai mandar mensagem oficial para vocês.